Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre todos vocês. Meus irmãos, eis a questão, tomar a ceia, não tomar a ceia. Eu sou casado, não posso tomar a ceia porque estou divorciado, estou em pecado, não posso tomar a ceia. Eu não sei qual é o ensinamento que o teu líder religioso está te dando aí, mas eu quero que você pegue a tua palavra, a tua Bíblia aí e acompanhe esse vídeo que eu vou passar algum esclarecimento, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Deus não se estuda, não se aprende coisas de Deus se estudando. Não adianta, os religiosos eles ficam todos, mas vamos lá. Eu vou falar sobre a ceia, a santa ceia, que de santa não tem nada. Você se acalma aí e vem comigo no vídeo e pega a tua Bíblia. Eu vou deixar tudo esclarecido, todos os versículos. Você leia aí na tua casa, entendeu? Ora e leia, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Sem mais delongas, vamos lá. Em Êxodo 12, você vai pegar ali a saída do povo de Israel, do Egito, que Deus mandou a mortandade. E ali ele deixou a lei. Ele vem falando ali, vocês pegam para ler o capítulo todo, Êxodo 12. Então foi no início ali do mês, no início do ano, no 10º dia, tem hora, tem tudo o negócio lá. A lei ela é toda sincronizada. Deus falou com Moisés e Arão para dizer à congregação de Israel, israelitas, judeus, tá entendendo? Que matasse um cordeiro sem mácula, né? E fizesse em casa. E se a família fosse pequena, ela chamasse o seu vizinho para dividir esse cordeiro aí. E também deu nessa lei, na Páscoa, pão asmos. Porque eu tô falando desses dois porque lá na frente eu vou falar dessa santa ceia aí. Então vamos lá, que é o pão asmo é o quê? Sem fermento, é um pão sem fermento, um pão que não leva fermento. E resumindo assim, era para passar o sangue no umbral ou nas ombreiras da porta. No verso 11 ali está dizendo que essa é a Páscoa do Senhor. Foi dada para os judeus. Em Lucas 3, João Batista vem anunciando o reino dos céus. Você pega aí Lucas 3 e lê. Então, do 10 ao 14, João Batista vem anunciando o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Muitos ficam procurando o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus voltar, aí vai ser o reino dos céus. Não, João Batista já estava anunciando o reino dos céus, é chegado até vós. Aí eles desesperados falavam assim, o que faremos? João Batista falava assim, tiver 2 túnicas, reparta com teu irmão. Quem tiver alimentos, reparta com teu irmão. Os soldados, que eram os romanos, que também iam lá batizar com João, e nós, a vocês não denigrem ninguém, não defraudeis a ninguém. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e nós, vocês não peçam a mais do que estão ordenados, porque eles pediam a mais. Vocês pegaram a referência aí do reino dos céus que João vem apresentando, que é repartir, que é praticar a justiça, que é deixar de fazer as coisas erradas. Esse é o que o João Batista está apresentando. Em João 6, o Senhor Jesus ele faz as multiplicações dos pães ali. Então, vamos lá, Jesus, depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Mar da Galileia, que é de Tiberíades. Vocês pegam aí João 6, no 1 ali, a partir do 1, e vai lendo. E grande multidão seguia, vou lá pro 4. Não, tá, 3. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. No 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então assim, a Páscoa, a festa dos judeus. Pega bem isso, meus irmãos. Então tá, e Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, foi ter com ele, e aí ele começou ali a perguntar para os seus discípulos, e aí ele estava testando os seus discípulos, porque ele mesmo sabia o que deveria fazer. E aí eles falaram, mas se a gente tivesse aqui 200 mil reais, vou colocar em reais hoje, 2025, fevereiro de 2025, então 200 mil reais não daria para essas 5 mil pessoas comer pão. E se tivesse mesmo os 200 mil reais aqui, aonde que a gente ia achar uma padaria que vendesse tudo isso de pão, né? Beleza. O Senhor Jesus chegou ali e disse-lhe Jesus, mandai assentai os homens. Versículo 10. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. No 11, pega bem a referência, meus irmãos. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, olha só, pegou os pães, havendo dado graças,
repartiu-os pelos seus discípulos. Repartiu, repartiu. O reino dos céus é repartir, João Batista veio falando. O Senhor Jesus deu graça, pega bem isso aí, porque nós vamos cair lá na Santa Ceia. Então tá. Repartiu pelos seus discípulos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto a eles queriam. Continuando em João 6, no 26, vocês leem todo o capítulo, mas eu vou pular para lá, 26, João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão que vos saciastes. O Senhor Jesus estava sendo procurado por causa da multiplicação dos pães, eles queriam saciar a fome. E aí, Senhor Jesus, vocês estão me procurando pelo pão que eu multipliquei, mas até então eles não estavam, estavam cegos, não tinham nem visto esse milagre. Mas enfim, vocês estavam procurando o pão físico. Aí ele vem falar assim, no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Deus, o Pai, o Criador, selou o Senhor Jesus para dar o pão da vida, a comida que não perece, mas permanece para a vida eterna. No 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que nós vamos fazer para executar as obras de Deus? Vamos lá limpar o templo? Não. Ó, aqui eu vou dando várias outras... Vou cair em várias outras questões, mas o vídeo é para a Santa Ceia, que de santa não tem nada. Vamos lá. Então disseram depois, no 28 ali, João 6, 28. Pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos? Vamos lá limpar o templo? Vamos lá fazer, sei lá, milhares de coisas. Não, prestem bem atenção. Disse-lhe, pois, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, para você, meu irmão, que está até aí me ouvindo. Que o vídeo vai ser longo, mas escuta. Que creais naquele que ele enviou. Que creais no Senhor Jesus, essa é a obra de Deus. E continuando, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, mas como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu e disse, eu sou o pão da vida. Prestem atenção, meus irmãos. O Senhor Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Vocês não estão crendo. Então 37. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma será lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. 39. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Muitos estão se levantando falando que não haverá o último dia, que não haverá ressurreição. Último dia é o quê? Último dia. Não foi anos 70. Anos 70 não foi o último dia virá. Então, de todos, se eles estão dizendo que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus, mas não crê na ressurreição dos mortos, assim como Paulo lá disse que uns se perderam da fé, né, falando que a ressurreição já era feita, então eles estão no mesmo caminho. 45, João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O último e único pastor que nós tivemos foi o Senhor Jesus, né? E não é homens, então aprendam. É o Senhor Jesus que nos ensina todas as coisas, mas aquele, o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. E mais uma vez ele diz no 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. Tá entendendo? Eu vou dar várias explicações aqui de algumas coisas, mas o foco é a ceia. Vem comigo, continua aí. 63, o Espírito, olha aqui, isso daqui é chave, é uma chave para
te conectar, para ligar. É o Espírito que te convence. 63, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 1, vem ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, pega bem a referência, a palavra que vos digo são Espírito e vida. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E em Apocalipse 19, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá entendendo? Quem é a palavra de Deus? É o Senhor Jesus. E ele tá falando que a palavra que ele diz é espírito e vida. Ele é o pão da vida. E nós se alimentamos da palavra dele, ou seja, da palavra de Deus. Então, vão guardando aí o que eu disse para vocês. Lá atrás, sobre a lei que foi dada para os judeus, os pães asmos, o cordeiro para matar, fazer a ceia, que é a Páscoa, dos judeus, dada para os judeus. Nós somos gentios. Aí João Batista vem apresentando o reino dos céus, dividir. O Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães, repartiu, deu graças, repartiu com seus discípulos, e agora disse que ele é o pão da vida e a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus que nós se alimentamos através dela, ok? Que é a palavra que é espírito e vida, ok? Então tá. Agora vamos começar lá, 1 Coríntios 5. Lembram que na lei da Páscoa os judeus tinham também os pães asmos, que é o pão sem fermento? Paulo vem dizendo ali no versículo 7, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá entendendo a referência da lei aí, com a sinceridade da verdade, não com a malícia de ficar cumprindo obras das leis? Paulo tá dizendo assim, que ele era cumpridor da lei. Cumpridor, ele era um cara que cumpria a regra. Em Atos 22, ele fala assim, no 3, Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, os patriarcas, que receberam a lei, Moisés, daí vem. Zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Gálatas 1, 13, ele vem dizendo assim, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, com sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Eu só quero voltar um pouquinho, 1 Coríntios 5, no 7 ali, ele vem falando, né, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo a nossa Páscoa. Tá entendendo? Cristo a nossa Páscoa. Paulo, ele tá querendo dizer que ele era zeloso das leis judaicas, e ele tá falando ali para os judeus que não havia mais necessidade deles cumprirem aquela Páscoa. Tá entendendo? Que eles agora é o evangelho da graça. Pela graça sois salvos, não por meio das obras das leis. Como eu disse em outro vídeo, as pessoas acham, quando ela fala assim, pelas obras, elas acham que é dar um alimento para alguém. Isso não é obra, isso é um mandamento, amar o teu próximo, você ajudar o teu próximo, é um mandamento. Assim como Gálatas, lá em Gálatas 1, no 14, ele fala, e na minha nação excedi em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tá entendendo, meus irmãos? Então ele era zeloso. E ele tá falando agora para os judeus que é a graça, o evangelho da graça, que não há mais necessidade de cumprir a Páscoa. Pensa, foi dada lei para os judeus. E Paulo está falando que não é necessário mais cumprir a Páscoa dos judeus. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi morto lá na cruz, ele está dizendo. E em Coríntios ele fala, 1 Coríntios 11, no 17, a partir dos 17, Paulo vem dizendo assim, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês estão se ajuntando, vocês estão
só afundando, não estão se ajuntando para edificação, estão juntando para pecado, para pior. No 18, porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, quando há heresia, os sinceros se manifestam. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, esta Santa Ceia é uma heresia, é algo pagão que vocês estão fazendo dentro das denominações. E eu vou explicar o porquê. Porque Cristo, hoje é o Evangelho da Graça. Cristo é a nossa Páscoa, Paulo vem falando para os judeus. E os gentios estão erguendo uma Páscoa dos judeus com pão asmo, um copinho de suco de uva. Tá entendendo? Então vamos lá. Olha agora aqui a chave para vocês entenderem. 20. De sorte que quando vós ajuntais no lugar... Pega a sua Bíblia aí e lê. 1 Coríntios 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso ele estava dizendo lá para os judeus. Tinha judeus no meio. Tá entendendo? Aí ele vem falando, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriagas. Porque eles não estavam... discernindo o corpo de Cristo. E o que é discernir? Vou pegar ali mais para baixo. No 22 ele vem dizendo, não tendes porventura casa para comer ou beber? Lembrando que lá a Páscoa foi dada, era para comer em casa. O Senhor Jesus fez a Páscoa, ele falou, vai na casa de um senhor e pergunta onde que é o cenáculo que será feito lá. Foi numa casa. E aí Paulo vem dizendo, porque... 22, não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? O que vos direi? Vou louvar-vos, né? Vocês louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Por quê? Eles não estavam esperando, eles estavam se reunindo para fazer essa Páscoa dos judeus e comendo, e os outros que chegavam ficavam com fome, e eles estavam tomando o vinho e embriagavam-se. Então não estava para edificando. Isso é discernir o corpo de Cristo, esperar os irmãos. No reino dos céus não é repartir. Agora é a chave, meus irmãos. Pega isso aqui. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, repartiu, o reino do céu é partir, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer o que, meus irmãos? A ceia? Não! Fazer. Partir o pão. Partilhar o pão com o teu próximo. É isso que Paulo recebeu e eu estou passando para você. Tá entendendo? Partilhar o pão. Vou ler de novo. 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por entre vós, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Eu sou o pão da vida, ele fala. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. É para vocês repartir o pão. João Batista vem anunciando o reino dos céus, partir. Reparte a roupa, reparte, ajuda o teu próximo. Mandamento do Senhor, ele vem ensinando aqui, ó, 24, né? E tendo dado graças, partiu, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por entre vós, fazei isso em memória de mim. Tá, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. O que é o Novo Testamento, meu irmão? Amai a Deus com toda a força do teu entendimento, tua alma, teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o Novo Testamento. Fazer isso em memória de mim, o quê? Partilhar o pão com teu irmão, porque esse é o novo mandamento que vos deixo, amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, é isso. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando vocês se ajuntarem, a gente lembra do Senhor, mas não deixa ninguém para fora não. Não deixa ninguém com fome, ok? É isso. Resumidamente é isso.
27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é tomar indignamente? Eu estou em pecado, eu acabei, sei lá, pensa em algum pecado. Não, meu irmão, não é isso. Todos nós somos pecadores, não é porque, né, estamos sem lei, seremos sem leis para Cristo, nova criatura somos, metanoia, andamos agora por outra direção. Sede santos porque meu Pai é santo. Se santifique-se mais ainda. Você que é sujo, suje-se mais ainda. Então o que ele vem dizendo aqui? Que examine-se, pois, o homem, 28, a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está repartindo o pão com o teu próximo? Você está amando o teu próximo? Você está de acordo, sabe? E é para comer em casa, é em casa. Lembra que Paulo disse, quando juntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? Ele vai falar aqui, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for aí com eles lá. Então essa santa ceia, que não está escrito santa ceia aqui dentro da Bíblia, ela não é santa, é a ceia do Senhor. E outra, não é para fazer, porque Cristo, a nossa Páscoa, os judeus, foi dado para eles a lei. E os gentios estão erguendo o que já foi cumprido por Cristo. Tá entendendo? Essa santa ceia é um ritual pagão que vocês estão fazendo. Os religiosos vão surtar com isso. Meu Deus do céu, meu ouvido. Não, vamos juntar aqui, vamos tomar ceia, porque se a gente não tomar ceia, a gente não tem parte com Cristo. Porque não, esse é o lava-pés. Lava-pés pode ser, deve ser feito, porque é um gesto de humildade e de servidão ao seu irmão. Então, que não tem nada a ver com santa ceia. Que santa também não tem nada. Tá entendendo? Então, essa santa ceia é um ritual pagão que vocês estão fazendo dentro da congregação e das denominações. Sai dela, povo meu, você que dorme, desperte. Então tá. O Senhor Jesus deixou um ensinamento nas parábolas dele. Dizia assim, e dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizerdes um convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensando-se te será na ressurreição dos justos. Tá entendendo? Olha só, repartir com quem? Com os humildes, os pobres, os enfermos, os pequenos. A religião pura e imaculada dos olhos de Deus é ajudar os órfãos e os oprimidos, as viúvas, os pequenos, amar o teu próximo, tá bom? Então, continuando ali, Mateus 25, ele deixa ali uma chave exata. E quando o Filho do Homem, que é ele, vir em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito dos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. E então os justos responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, que é ele, vos dirá, em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um dos meus pequenos, um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Não é nem como se a mim o fizeste, é a mim o fizeste.
E você aí comendo Santa Ceia, achando que é o cara mais santo do mundo, com a Bíblia debaixo do braço, não discernindo as coisas espirituais do Pai, porque Deus não se estuda, Deus se discerne espiritualmente, porque é Ele que nos ensina todas as coisas. Tá entendendo? Então, recapitulando para você, a lei da Páscoa foi dada para os judeus, não para nós gentios. Se foi tão ruim para Paulo, por isso que Paulo morreu enforcado, porque ele estava acabando com a lei dos judeus. Aí os gentios vai lá e erguem uma santa ceia, porque eu não estou discernindo o corpo de Cristo, porque eu não sou casado, eu não posso tomar ceia, porque eu estou pecado, eu não posso tomar ceia. Gente, que isso, meus irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus, saiam disso, com temência e tremência eu peço para vocês, que o Espírito Santo de Deus te convença, porque eu não vou convencer, porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. E continuando na recapitulação, a lei foi dada para os judeus, na lei, né, para a lembrança que Deus tirou eles com mão forte lá do Egito. João vem anunciando o reino dos céus, que era para repartir, que já era chegado o reino do céu. Lembra que o reino do céu não vem com aparência, nem vão dizer ele ali, olha aqui, porque o reino do céu está entre vós. Esse é o reino dos céus, repartir com o teu irmão. E Jesus também é a palavra de Deus, ele é o pão da vida, e suas palavras são espírito e vida. Paulo, um zeloso das tradições judaicas, morreu porque ele estava dizendo agora o evangelho da graça. Vocês judeus, não é necessário mais cumprir a Páscoa dos judeus e lembrar que Deus tirou por mão fortes lá e ele foi morto. Resumindo, foi isso. Tá entendendo? Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, agora o corpo é o nosso templo. Então, saber discernir o corpo de Cristo é você se examinar se está repartindo pão com seu irmão. Não deixarem uns comerem tudo. Assim, eu vou falar aqui, mas tem muitas outras coisas. E não esperar os outros irmãos. Você está sendo sincero com o teu irmão, não está mentindo, não está denegrindo alguém, não está sendo... Ele fala assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, que é diferente de avareza. Você não está sendo avarento? Louco, te pedirão a sua alma ainda hoje, você está aí juntando no seu celeiro. Por este vídeo aqui, fica por aqui, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos vocês. E eu vou fazer um videozinho mais curto. E aqui é um vídeo mais alongado para você pegar toda a referência. Você é aí, você dentro do seu quarto. Lembre-se, Mateus 6, 5 e 6. Onde ele fala assim, quando você for orar, entra no teu aposento e ore ao Pai em secreto. E o Pai, né... E o Pai te recompensará, e é isso. Ele chama, um pouquinho antes ele fala assim, não seja como os hipócritas que se comprazem, que gostam, amam e ficar em pé nas sinagogas, orando, ou nas praças, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Você, meu filho, entra no teu aposento, entra no teu quarto e ora ao Pai. Tá bom? Então deixo-vos a paz, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos vocês. E eu vou pegar aqui para finalizar. Por toda a minha vida. Oh. Louvado seja o Senhor Pai. Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos vocês e a quem vocês têm aí no coração. Que o Espírito Santo de Deus lhe convença, não eu. Pegue a palavra, como nas escrituras estão, e todos serão ensinados por Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada sentirei falta, enfim. Não importa a tradução que você está lendo, mas que seja sincera de coração, que o Senhor é o meu pastor. Não homens. Deus não se estuda. Se discerne espiritualmente as coisas espirituais com as espirituais. Paz seja com todos.